O irmão Alexandre, de Minas Gerais, Belo Horizonte, nos pergunta: irmão Rubens, eu aprendi que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros na igreja, mas eu fico preocupado em confessar para um homem igual a mim meus pecados, eu prefiro confessar a Jesus. O que o irmão Rubens acha? Ô irmão Alexandre, eu tenho certeza, eu não acho, essa interpretação do texto em questão está equivocada. Não é assim que a Bíblia manda fazer. Não é chegar para o irmão e dizer: olha, eu pequei outro dia porque eu fiz isso, aquilo, aquilo outro. Olha, esses dias também eu pequei, eu fiz assim, assim, assado. Isso é pecado, eu joguei no bicho, eu falei mal do meu vizinho, eu desejei um mal a um bandido que foi lá na rua, lá, assaltou uma casa, enfim. Alguma coisa que eu fiz, então eu pequei, eu estou aqui te confessando, meu irmão. Isso não existe, meu amado. Não existe isso. Vamos ler o texto em questão, a qual o Alexandre cita para poder fazer essa pergunta a nós. Ele fala sobre Tiago. O Tiago, no capítulo 5, no verso 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, 16, confessai nossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas Deus olhou lá de cima aqui para a terra e viu que não havia um justo sequer. Bom, nós somos feitos justos pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. O sacrifício de Jesus nos tornou justos perante ao Pai. Então é esse tipo de justo ao qual o Tiago se refere. Agora a questão de confessar os pecados uns para os outros aqui na Bíblia, se você ler o contexto todo, você vai observar que está falando aqui nesta carta ministerial sobre como um irmão deve proceder com o outro, como devemos viver em sociedade com os nossos irmãos que também professam a mesma fé que nós. E não só a questão de confessar o pecado, mas também de todo um tipo de comportamento perante esses irmãos é descrito, não só em Tiago, como em outras cartas ministeriais, as quais estão no Novo Testamento. Agora, esse texto em si, e inclusive, Alexandre, algumas Bíblias não trazem a palavra pecado, mas as faltas ou erros. Essa Bíblia aqui, por exemplo, que eu tenho, que é a minha Bíblia que eu uso, ela é traduzida por João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida na grafia simplificada. Ela traz esse texto assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Então, o que é culpa? Culpa é quando eu me sinto culpado porque eu errei com o irmão. Então, se eu errei com o irmão, eu devo confessar a ele. Ô meu irmão, eu errei contra você. Eu peço perdão. Eu estou aqui contando o meu pecado. Eu errei contra a sua pessoa. E estou aqui para te pedir que me perdoe em nome de Jesus. O irmão me perdoa? Essa é uma confissão do pecado. É esse o pecado ao qual algumas traduções trazem. E que nessa tradução aqui, nesse caso específico, fala culpa. Essa é a culpa de uns com outros, mas com específicos outros. Então, quando nós erramos com um irmão em especial, nós devemos, segundo a palavra de Deus, ir a esse irmão e confessar o nosso pecado a ele, a nossa culpa por ter errado contra ele, assim pedindo perdão e voltando a ter comunhão. Está certo? Explicado? Muito obrigado, Alexandre, de Belo Horizonte. Continue participando conosco, viu?